incertezas políticas, entender um pouco mais todo esse cenário econômico, a gente traz agora o nosso convidado, o André Roncaglia, que é professor de economia da Unifesp, que está aqui com a gente. Muito bom dia, André. Seja bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Paula. Bom dia, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada. André, são várias questões aqui, acho que importantes para a gente comentar, né, sobre o próximo governo. O mercado não gosta nada de incertezas, né, gosta mais de uma definição. Ontem a gente viu aí realmente uma reação muito negativa do Ibovespa em relação a algumas incertezas desse novo cenário, né, vamos dizer assim, principalmente pelo, né, não ter aí um nome escolhido, uma reação em relação a um possível nome de Fernando Haddad para a pasta ali do Ministério da Fazenda, trouxe uma reação bem negativa, mas acho que pesa também muito uma preocupação em relação ao teto de gastos, à execução das promessas de campanha mesmo, né? Principalmente em relação a essa discussão aí, se vamos fazer uma PEC, se vai ser uma MP, se realmente, né, tem alguns aliados ali de Lula já orientando para ir para o STF, para tentar viabilizar esse valor, para fazer realmente o pagamento, né, de todas essas promessas. Eu queria entender a sua visão. Há espaço fiscal para todas essas promessas de campanha de Lula? Sim, há espaço fiscal. O que precisa ser feito é, como você mencionou, resolver essas incertezas ou essas indecisões ou indefinições, porque o governo e mesmo o mercado precisam entender como que o governo vai equacionar o pagamento dessa dívida ao longo do tempo. Espaço tem, né? A gente lembra que durante a pandemia, né, foram criados aí quase 7% do PIB, né, na forma de auxílios e estímulos ao setor privado por conta da pandemia, e isso foi equacionado ao longo do tempo, né, não teve grandes reações por parte do mercado em termos de volatilidade da taxa de câmbio, volatilidade dos juros. Então tudo pode ser feito contanto que haja ou uma negociação muito clara, e em parte é isso que ainda não está definido, se vai ser por meio de PEC, se vai ser por meio de medida provisória, né, o jogo político ainda não está claro, a definição do ministério do futuro governo. Então a equipe de transição faz um pouco esse trabalho de ir sinalizando as direções que o futuro governo pretende seguir, mas obviamente a última palavra é do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. Então até chegar nessa definição e o mercado receber para onde vai o governo, vai haver ainda alguma instabilidade. O que precisa ficar claro, e eu acho que isso é inescapável, é a necessidade que a gente vai ter que, ao longo de 2023, fazer uma rediscussão do marco fiscal. Porque o teto de gastos, como ele já se mostrou em outras circunstâncias, ele impõe uma restrição sobre a atividade do Estado que requer, de maneira quase sistemática, que se faça renegociações na margem para poder acomodar os gastos e demandas que tanto a sociedade quanto o próprio funcionamento do Estado exige. Agora, professor, em relação, né, a esse espaço que a gente estava falando, desses gastos extras que foram promessas de campanha ali já para o próximo ano de R$600, né, e outros benefícios também. O próprio Renan Calheiros disse ali que deveria ter passado pelo TCU por uma consulta pelo TCU em relação a esses gastos. E qual que, na sua opinião, né, a gente não sabe de onde viria, na sua opinião, qual seria a melhor maneira de resolver esses 200 bilhões, né? Já foi difícil ali de aprovar os 75 bilhões na época do Bolsonaro, do auxílio, os 75 bilhões, agora quase 200 bilhões, né? Se fala agora de 175 bilhões, mas da onde seria a melhor forma de ver esses recursos? Tá, então, inicialmente, é importante registrar os dois pontos focais da disputa aqui. A primeira delas, o primeiro ponto é o tamanho vamos dizer, desse waiver, dessa licença de gasto. Então ela gira ali entre 150 e 200 bi, e eu acho que esse vai ser o primeiro corpo a corpo que a equipe de transição vai ter que fazer, né, com as forças do Congresso. O segundo é o caminho, é a forma de fazer isso. Então existe, como tudo em economia, o que a gente chama de um trade-off, é uma troca. Né? Você ganha no espaço, mas tem que sacrificar em alguma outra dimensão. Então, se vai pelo caminho que o Renan Calheiros defende, inclusive por conta da disputa que ele tem com o Arthur Lira ali no estado de Alagoas, e evidentemente o Renan Calheiros quer ganhar projeção política nesse espaço político, ele não quer que seja feita uma medida que fortaleça o Arthur Lira, que é o caminho da PEC da transição.
que envolve você fazer uma alteração constitucional para garantir segurança jurídica para o futuro governo. Caso contrário, se houver um rompimento do teto, desrespeito ao teto, o futuro governo se abre, né, para um processo de crime de responsabilidade ou alguma coisa como já ocorreu no passado. A alternativa defendida pelo Renan Calheiros e que o TCU já avalizou, ele já analisou e disse haver precedente para essa medida é fazer medida provisória e pedir créditos extraordinários ao longo do ano que vem, conforme os recursos vão escasseando, né, na medida em que o governo vai atendendo às demandas do Auxílio Brasil, futuro Bolsa Família, e ele vai fazendo, então, um pedido de créditos extraordinários ao longo do tempo, como foi feito lá atrás, mas que gerou essa insegurança jurídica que levou, eventualmente, ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, o jogo aqui é entender qual que é a troca, o equilíbrio adequado do ponto de vista do futuro governo entre segurança jurídica e segurança política, porque a PEC enfraquece o governo do ponto de vista político, porque oferece e consolida o poder do Arthur Lira no Congresso, né, principalmente na Câmara dos Deputados. Alternativamente, né, fazer o processo de medida provisória com créditos extraordinários gera viabilidade política, porque enfraquece, no caso, na verdade fortalece o executivo, né, perante o arranjo atual com o legislativo, mas, por outro lado, abre essa brecha aí do ponto de vista jurídico. E, novamente, né, a gente está num cenário de transição, em que o velho, digamos assim, o governo anterior ainda não foi totalmente removido do poder, ou seja, ele ainda está dando as cartas, e o novo governo também ainda não tem o poder de tomar decisões. Então, esse processo de transição, ele é comum que ele venha carregado de instabilidade, carregado de incerteza e de expectativas bastante voláteis. Inclusive, André, ainda sobre este tema, né, mais cedo a gente trouxe aqui a notícia que o presidente eleito, Lula, ele estaria sendo aconselhado ali, inclusive, por próprios membros do próprio partido ali, a usar a decisão, né, do Supremo Tribunal Federal sobre a regulamentação da lei que institui a renda básica para pagar esse Auxílio Brasil, né, no valor aí de R$600, o Auxílio Brasil que deve voltar a chamar Bolsa Família, inclusive. Aí ele teria uma decisão sem precisar passar pelo Congresso, a PEC poderia ficar até para ser discutida depois, seria uma alternativa que circula como uma quarta ali apresentada, né, na mesa ali de sugestões. Essa seria a quarta proposta, na verdade, apresentada, essa alternativa aí de chegar até o STF. Mas eu queria entender a sua visão, né, porque assim, como que fica a situação exatamente? Está previsto, né, segundo o STF, é uma medida que pode acontecer, mas e o Congresso? Aceitaria fácil essa decisão ficar, né, vir direto do STF, não passar pelo Congresso? Pode haver até uma questão ali de voltar à tona aquela possível ruptura entre os poderes, de causar um mal-estar, até porque o Centrão está tentando, né, ali, de certa forma, fazer também esse meio de campo aí em relação à aprovação. A gente sabe muito bem disso, não podemos ser ingênuos aqui. Mas eu queria entender a sua visão, né, como que seria a reação se isso vier pelo STF, não pelo Congresso? A gente está num cenário em que há muito conflito entre os poderes, né? A gente vem de anos, assim, o governo Bolsonaro estimulou muito esse conflito entre os poderes e digamos assim, o Legislativo e o Supremo Tribunal entraram nesse jogo, gerando esse antagonismo muito, muito forte. Isso não é traço do presidente Lula, né? O presidente Lula é um negociador, é alguém que busca conciliar forças, então me parece que essa medida, essa decisão do STF, de viabilizar ou dar a guarida jurídica para a questão do pagamento do auxílio, me parece ser uma última instância que eventualmente o governo poderia utilizar caso as outras alternativas elas não viessem a figurar como saídas possíveis. E eu explico o porquê. Essa medida do STF ela diz respeito apenas ao Bolsa Família, né, o atual Auxílio Brasil, mas que vai voltar a se chamar Bolsa Família. E a perspectiva de ampliar ou vamos dizer, contornar o teto de gastos em quase 200 bilhões, diz respeito a vários outros gastos. Então a gente está falando de resgate de investimento em infraestrutura, né? A gente tem tido muitos problemas com a manutenção da infraestrutura, do equipamento público Brasil afora. Então, né, pontes caindo, a gente tem problemas, né, para manter muitas vezes iluminação pública em diversos municípios, estradas, e toda essa parte
de financiamento da infraestrutura é muito importante para reduzir o custo, inclusive, do setor privado, né? Um segundo elemento importante tem a ver com os gastos sociais na área de farmácia popular, na parte de creches, financiamento da educação infantil, financiamento, por exemplo, da alimentação escolar, a melhoria da qualidade da alimentação escolar. A gente tem muitos gastos que vão aparecer em termos de volume, como, por exemplo, fazer o reajuste do salário mínimo, né, o próprio reajuste do funcionalismo público, que já está há muitos anos sem ter qualquer reajuste, e mesmo assim, né, se houver esse reajuste, vai ser abaixo da inflação. Então você tem vários gastos que aqui não estão sendo considerados se for apenas a medida, a decisão do STF. Então é por isso que eu acho que possivelmente esse recurso a essa decisão vai ocorrer apenas em última instância. Eu acho que o futuro governo vai tentar negociar o máximo para conseguir um espaço suficientemente grande para emplacar aquilo que ele entende serem as demandas mais urgentes, que são essas aqui que eu citei, dentre outras, mas certamente essas aqui estão, vamos dizer, mais ali na ponta das prioridades do futuro governo. Agora, André, em questão ainda sobre o número que a gente estava falando, né? Você disse ali entre 150 e 200 bilhões ali do teto, aliás, desse programa, dessa conta extra. Como é que eles podem ter chegado? A dúvida é como que chegaram a um número tão rápido, né? Como ter uma conclusão tão rápida após um ano tão complexo, né? Que a gente passou de desafios nunca passados antes, pandemia, guerra, sem ao menos ter definido ministros, né? Principalmente a parte econômica, para saber de fato o que necessitam fazer, né? Ele nem definiu ainda os ministros, já se fala no número. Como que pode ter chego a um número tão rápido desses quase 200 bilhões, né? Como que conseguiram entender com tanta clareza essa necessidade, né? Todos sabem das consequências do rompimento do teto de gasto e também do dólar, né? Do câmbio. E diante disso, qual o risco do dólar subir frente ao real e por que essa necessidade de pressa, na sua opinião? Tá, então são várias questões aqui. Então a primeira delas, existe o Observatório de Política Fiscal, eu acompanho bastante, o Instituto Brasileiro de Economia, em que eles vão avaliando isso ao longo do tempo, né? Então essas demandas e esse valor de 200 bi, que é na verdade um valor basilar, tá? A soma dos riscos fiscais envolvendo, para além desses riscos, as demandas de gasto que o Estado tem que fazer, por conta exatamente da política anterior, pode chegar a 430 bi. Só que a partir desses 200 bi que a gente discutiu aqui anteriormente, esses 230 podem ou não ocorrer. E aí eles têm vários fatores, eu não vou entrar, a não sei que vocês queiram aqui, mas eles dizem respeito, por exemplo, ao efeito de taxa de juros, por exemplo, a arrecadação que vem do setor extrativo mineral, que pode normalizar no ano que vem, depois desse boom que passou, né, os minérios e principalmente também o preço do petróleo nesses tempos recentes. Então isso tudo pode ocasionar perdas fiscais no próximo ano que façam aumentar esse valor, tá? Então isso tudo é mapeado e acompanhado de maneira sistemática por vários institutos, mas principalmente o Observatório de Política Fiscal do IBRE e FGV. Então esses 200 bi, eles não são novidade, eles não foram calculados de maneira apressada, tá? Eles já vinham sendo compilados. Bom, o segundo ponto com relação ao teto de gastos. O teto de gastos ele foi sistematicamente burlado ao longo da gestão Bolsonaro, que foi quando ele se fez efetivo, né? Eu já falei isso várias vezes, que tem a ver com a forma como a regra foi feita. Então, primeiro, o Temer ele cria o teto de gastos no final de 2016 e sobe o nível de gastos do governo até o final do ano e eleva a base de cálculo justamente para ele não sofrer, né, a incidência do teto nos anos seguintes. Então o governo Temer faz um déficit fiscal acelerado ali no final de 2016, porque o teto começa a contar a partir de 2017. Quando o teto incide efetivamente como uma restrição sobre o governo em 2019 e 2020, é o momento que vem a pandemia, inicia-se então essa sequência de tentativas de burlar o teto para fazer frente a gastos efetivos e necessários que a economia tinha.
E isso foi feito e o mercado recebeu de maneira razoavelmente bem, mas teve, né, obviamente, essa elevação da taxa de câmbio para patamares que o mercado financeiro em geral não gosta, porque isso significa depreciação do valor dos ativos em dólar. Tá? O que vai ocorrer agora? A gente vai ter, e eu quero frisar esse ponto aqui com vocês, não se trata exclusivamente de burlar o teto como uma medida que vai ser repetida no tempo. Tá? Então, a tentativa que se aventa agora é criar um waiver, que foi um termo que inclusive o Paulo Guedes usou no passado, principalmente durante a pandemia, que é essa licença temporária para gastar dentro de padrões muito bem negociados com o legislativo e com segurança jurídica para que haja uma trajetória razoavelmente estável da dívida pública. Então esse é o primeiro ponto. Por que você se busca essa licença? Para que ao longo de 2023 se rediscuta o marco fiscal. Ou seja, qual que é a viabilidade, qual foi o efeito do teto de gastos sobre a estabilidade macroeconômica, sobre a estabilidade da atuação do governo, e se redesenhe, a partir daquilo que forem as fragilidades identificadas, um marco fiscal que combine não apenas controle de gastos, que efetivamente precisa ocorrer, mas também o resgate da transparência desses gastos, com a eliminação do orçamento secreto, que vai envolver uma engenharia política aí bastante avançada, né, mas também do ponto de vista da arrecadação. E a reforma tributária entra nesse jogo, né, com a desoneração da folha de pagamento, com a desoneração da produção e do consumo na medida em que for possível, e também uma recomposição da arrecadação da renda, na qual entra tanto uma maior progressividade do imposto de renda, quanto também, né, uma taxação sobre lucros e dividendos. Então trata-se, na verdade, de ganhar um tempo, que é 1 ano, para que se possa fazer uma discussão aberta e transparente para a redefinição desse marco fiscal que envolva tanto o lado do gasto quanto o lado da receita. Uhum. Tem mais perguntas aí, Isabela? Só para a gente encerrar, queria falar sobre o impacto, né, dessa disputa sobre a inflação, né, o governo incentivando o consumo e o Banco Central independente tentando conter esse consumo. Como é que você acredita que deve ser essa relação? O efeito desses gastos, na verdade, eles estão mais focados em garantir algum nível de segurança alimentar, segurança energética para as famílias, né? Então, existe uma preocupação com o alívio da pobreza. O efeito maior sobre a inflação não está vindo da área da demanda, porque a gente ainda tem, né, bastante ociosidade no mercado de trabalho. Eu sei que muitos economistas acham que a gente já está em pleno emprego, porque a taxa de desemprego está em 8%, mas são 8%, né, da força de trabalho que não encontram condições de trabalho adequadas. Então, existe uma penúria material, que é evidente no número, né, de pessoas que ainda passam fome, e a política fiscal do governo de proteção social visa aliviar este problema. Por que o Banco Central, ao atuar sobre a taxa de juros, na verdade, na minha visão, não gera conflito com esse propósito de aliviar a pobreza, aliviar a miséria? Porque as pressões inflacionárias que o Brasil vem vivenciando são do lado da oferta, elas têm a ver com choques que vêm desde a taxa de câmbio, passando por essa elevação abrupta, né, do preço de commodities no cenário internacional, e também o preço da energia, tanto a energia elétrica aqui no Brasil, que a gente não pode esquecer que a adoção de termoelétricas encareceu bastante o custo da energia aqui no país, quanto o preço dos combustíveis, que já voltou a se elevar. Então o governo tomou uma medida muito arriscada do ponto de vista econômico, mas muito acertada do ponto de vista eleitoral em benefício dele, que foi segurar os preços dos combustíveis até o momento, né, do segundo turno. Passado o segundo turno, a gente viu, já começa a subir novamente, né, os preços do diesel, da gasolina e assim por diante. Então, há muitas pressões de oferta que estão jogando esse preço para cima, mas aí vem um problema. Se você não der um suporte financeiro para as famílias de baixa renda, o que vai acontecer é um agravamento da penúria. Então, eu diria que o programa, né, o Auxílio Brasil, hoje ele atua muito mais para apagar o incêndio do orçamento familiar das famílias mais pobres do que jogar gasolina na inflação. Essa não precisa de nenhuma ajuda, que já está vindo lá de fora e vindo pressionada pelo lado do custo. Tá certo, André. Quero agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui na BMC News. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Paula e Isabela. Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Uma boa tarde para vocês e para todo mundo que nos acompanha.